Pouca gente sabe, mas o ícone do rock brasileiro, Raul Seixas, enfrentou um dos capítulos mais sombrios da ditadura militar no Brasil. Goiás, News, notícias, sem más delongas. Vamos para a notícia. O artista, conhecido por sua ousadia e letras provocativas, ficou 3 dias sob tortura nas mãos dos militares e foi obrigado a deixar o país, vivendo um ano de exílio em Nova York. As canções e ideias que tanto mexeram com o público também provocaram a fúria do regime. Desde cedo, Raul e seu parceiro Paulo Coelho aprenderam a driblar a censura com inteligência, como em Ouro de Tolo e Mosca na Sopa. Porém, o lançamento do álbum Krieg Ha, Bandolo, em 1973, que trazia no título um alerta provocador. Cuidado, aí vem o inimigo. Acendeu um sinal vermelho entre os militares. E a situação piorou com o encarte do disco, que apresentava a polêmica ideia da sociedade alternativa, um conceito que Raul e Paulo estavam levando cada vez mais a sério, inclusive planejando uma comunidade independente em Minas Gerais. A gota d'água para o regime foi o lançamento de Guita, 1974, álbum que consolidou Raul como um fenômeno e trouxe o hino proibido Sociedade Alternativa. A letra libertária colocou Raul Listo na mira direta do Departamento de Ordem Política e Social, DOPS. Ele mesmo relatou, em uma entrevista anos depois, como foi a experiência aterrorizante. Um carro do DOPS interceptou o táxi onde estava, e Raul foi levado para um local subterrâneo, onde passaria 3 dias sendo brutalmente torturado. Eu fiquei nu, com uma carapuça preta na cabeça. Me levavam para uma sala onde tinha um bonzinho, um outro bruto que me dava murro, outro que aplicava choque elétrico em lugares íntimos. Era uma tortura de personalidade. Cada um tinha seu método, contou. Essa descrição crua mostra o quão longe o regime ia para silenciar vozes que ameaçavam o status quo. Mesmo sob esse cenário de terror, Raul nunca deixou de acreditar na sociedade alternativa. Segundo ele, havia um plano real para construir uma anticidade, uma comunidade livre com o apoio de uma sociedade esotérica ligada ao ocultista Aleister Crowley. Mas após ser espancado e ameaçado, o projeto teve que ser abortado. Pressionado, Raul foi exilado para Nova York e só conseguiu retornar quando Guita explodiu em vendas no Brasil, superando 600 mil cópias. O sucesso comercial e o apelo popular foram os motivos cínicos que levaram o regime a permitir o retorno do artista. Segundo Raul, um diplomata do consulado brasileiro foi até seu apartamento nos Estados e disse: "Você já pode voltar, o Brasil chama você. Você é patrimônio nacional e está vendendo discos." Foi com essa mistura de oportunismo e ironia que o país reabriu as portas ao artista que havia tentado silenciar. Anos depois, uma polêmica surgiu. Um livro sugeriu que Raul, durante as sessões de tortura, teria delatado o parceiro Paulo Coelho aos militares. A alegação, no entanto, não se sustentou e foi desmentida com documentos que mostraram que o Paulo Coelho citado nos interrogatórios era outro homem, com nome quase idêntico. Essa história reforça o peso das cicatrizes deixadas pela ditadura não só em Raul, mas em toda uma geração de artistas brasileiros. E mesmo depois de tudo, ele voltou a criar, a cantar e a incomodar com suas ideias libertárias, se tornando um símbolo de resistência. Por trás das músicas que hoje parecem inofensivas, há um passado de luta, perseguição e coragem que poucos conhecem. Imagine a cena, o maior ícone do rock brasileiro, um homem que só queria espalhar liberdade através da música, é arrancado de dentro de um táxi por agentes da ditadura. Raul Seixas, conhecido por desafiar o sistema com suas letras ácidas e pensamentos revolucionários, passou 3 dias vivendo o inferno em um porão escuro, com limo nas paredes e o cheiro da morte no ar. Ele foi despido, vendado com uma carapuça preta e submetido a torturas físicas e psicológicas. Choques elétricos em partes íntimas, socos e o medo constante de quem entraria pela porta a seguir. Cada militar tinha uma personalidade. O bonzinho, que tentava arrancar informações com uma falsa empatia. O bruto, que descarregava a violência sem piedade. E o sádico, que aplicava o terror de forma metódica. Raul, que só queria construir a chamada sociedade alternativa, uma cidade livre, fora dos padrões sociais, foi esmagado pela mão de ferro do regime. Para os militares, aquela ideia de uma comunidade autônoma era uma ameaça real.
O Brasil vivia um período em que pensar diferente era crime. E para Raul, o preço da liberdade foi pago com sangue, dor e exílio. Enquanto isso, nas ruas, o povo cantarolava as músicas dele sem saber o que se passava nos bastidores. Dita, o disco que explodiu nas paradas, vendendo mais de 600 mil cópias, foi o responsável por trazer Raul de volta. Mas você já parou para pensar no peso dessa ironia? O mesmo sistema que tentou destruí-lo precisou engolir o orgulho e aceitá-lo de volta, porque o mercado clamava por ele. Um diplomata brasileiro bateu na porta do apartamento de Raul em Nova York e de forma quase cínica disse: "O Brasil chama você de volta. Você é patrimônio nacional e está vendendo disco." Por trás dessa frase, existia o reconhecimento de que nem a repressão, nem os porões frios do DOPS conseguiram calar a voz de um homem que se tornou símbolo de resistência. Ao voltar, Raul não era mais apenas um músico. Ele era a prova viva de que uma ideia é indestrutível. Mas o trauma ficou. Em entrevistas anos depois, a voz de Raul vacilava ao falar dos momentos de terror. As paredes com limo, o som dos passos que ecoavam antes de cada sessão de tortura, a sensação de que não sairia vivo daquele porão. Tudo isso se tornou uma ferida aberta. Mesmo assim, ele seguiu. Criou, cantou, incomodou. Sociedade Alternativa, proibida de ser veiculada na época, virou um hino libertário para gerações. E aqui vai uma reflexão para você que está ouvindo agora. Quantas vozes como a de Raul Seixas foram caladas naqueles anos? Quantos sonhos de liberdade foram esmagados antes mesmo de se tornarem realidade? Raul sobreviveu e deixou seu legado, mas muitos outros artistas, pensadores e jovens sequer tiveram a chance de contar suas histórias. Talvez seja por isso que ouvir Raul hoje, com suas letras intensas e cheias de mensagens ocultas, é mais do que curtir uma música. É um ato de resistência. Agora imagine um homem genial que ousou sonhar com liberdade, sendo tratado como um criminoso perigoso apenas por propor uma vida fora das regras impostas pela sociedade e pelo regime militar. Raul Seixas estava diante de uma das fases mais obscuras da história do Brasil. O que os militares temiam não era só uma canção ou um disco vendendo milhares de cópias. Eles temiam a ideia, o pensamento revolucionário que Raul e Paulo Coelho estavam construindo com a sociedade alternativa. Eles não suportavam a possibilidade de o povo abrir os olhos e perceber que podia existir uma realidade fora daquela ditadura sufocante. Por isso, quando Raul foi capturado pelo DOPS, o objetivo não era apenas intimidar. Era destruir a essência dele, apagar a chama criativa que poderia incendiar mentes e corações. Durante aqueles 3 dias de tortura, Raul foi submetido a horrores inimagináveis, sem saber se sairia vivo. A cada passo no corredor, ele não sabia se ouviria uma voz calma ou sentiria o choque elétrico atravessando seu corpo. Era o terror psicológico no seu estado mais puro, uma estratégia usada para desmontar qualquer resistência humana. E é aqui que o peso da história aumenta ainda mais. Quando Raul estava planejando a construção de uma cidade livre, onde as pessoas viveriam de forma independente e criativa, ele não sabia que isso seria visto como uma afronta tão grande ao poder vigente. Aquela ideia de um antimundo era perigosa para quem governava com censura e medo. Não se tratava apenas de música. Era uma revolução silenciosa que ameaçava o controle total dos militares. Você consegue imaginar o impacto disso? Raul, um artista, um sonhador, enfrentando sozinho o ódio de um sistema inteiro, tinha o poder de desaparecer com vidas em questão de segundos. E mesmo assim, ele não recuou. Nem mesmo o exílio forçado em Nova York conseguiu apagar o espírito rebelde de Raulzito. Quando ele voltou ao Brasil, depois que Guita explodiu nas rádios e nas lojas, o povo o aclamava sem saber que aquele homem carregava traumas profundos, cicatrizes invisíveis que jamais se fecharam. E agora, pare e reflita, se Raul tivesse sido silenciado para sempre, como tantos outros artistas e jovens que desapareceram durante a ditadura, o Brasil teria perdido uma das vozes mais potentes de toda a sua história. Cada verso de suas músicas carregava uma mensagem oculta de resistência, uma semente de liberdade plantada em meio ao medo e à repressão. Ouvir Sociedade Alternativa hoje é mais do que nostalgia, é resgatar a força de alguém que ousou desafiar a tirania quando muitos se calaram. E se você está assistindo a este vídeo, saiba que cada detalhe dessa história não pode ser esquecido.
Porque Raul Seixas não foi apenas um cantor, ele foi um grito de liberdade em tempos de silêncio forçado. E é por isso que a trajetória dele deve ser contada, repetida e compartilhada, para que nenhuma geração esqueça o preço que se paga por ousar sonhar em um mundo onde ser diferente era uma sentença de morte. ChatGPT roteirista. Pare e imagine por um instante o maior roqueiro que o Brasil já teve, o homem que cantava sobre liberdade e questionava tudo o que estava errado, sendo arrancado de dentro de um táxi por homens armados, encapuzado e jogado em um porão escuro e úmido. Raul Seixas estava no auge de sua carreira quando se tornou alvo direto da ditadura militar. O motivo? Suas ideias, seus sonhos, as músicas que ecoavam nas rádios e que, para muitos, eram apenas rock, mas para o regime representavam um grito perigoso de insubordinação. Durante aqueles 3 dias de terror, Raul foi despido de sua dignidade, levado ao limite da dor física e psicológica. Choques elétricos em lugares íntimos, socos no rosto e o medo constante de cada passo que ecoava no corredor. Ele nunca sabia se o próximo homem que entraria seria o bonzinho, tentando manipulá-lo, ou o torturador sádico que vinha para arrancar dele não apenas palavras, mas a própria essência. Mas a parte mais chocante é que enquanto Raul vivia esse pesadelo, o povo brasileiro continuava a cantar suas músicas sem sequer imaginar que aquele artista estava sendo massacrado por trás das cortinas. A sociedade alternativa, a ideia mais ousada de Raul e Paulo Coelho, era vista como um vírus pelo regime. Um vírus que poderia contaminar mentes e gerar uma juventude questionadora, impossível de controlar. Eles queriam construir uma comunidade totalmente fora do sistema, livre das regras opressoras da sociedade tradicional. Era a chance de criar um novo modelo de vida, mas a ditadura não podia permitir isso. Por isso, Raul foi destruído como exemplo, para mostrar que no Brasil de 1974, sonhar era um crime. E aqui está o ponto mais cruel de toda a história. Mesmo torturado, mesmo exilado, Raul não delatou ninguém e continuou acreditando em sua causa. Ele saiu do Brasil como um fugitivo e voltou como um fenômeno de vendas, provando que nenhuma força é capaz de calar uma voz verdadeira. E tem mais, quando finalmente foi autorizado a voltar ao Brasil, não foi por arrependimento do regime, mas por puro cinismo. Um diplomata bateu na porta do apartamento de Raul em Nova York e disse: "Você pode voltar. O Brasil precisa de você. Você é patrimônio nacional e está vendendo disco." É ou não é de arrepiar? Eles que tentaram destruir Raul perceberam que a voz dele era mais poderosa do que a censura. Mesmo proibido de tocar Sociedade Alternativa, ele retornou para se tornar ainda mais lendário. Então eu te pergunto, se Raul tivesse cedido, se tivesse se calado diante das torturas, será que o Brasil teria conhecido o gênio que inspirou gerações inteiras? Ou será que teríamos perdido uma das maiores figuras da nossa cultura? Essa é a prova de que arte e liberdade caminham juntas, e que mesmo sob o mais cruel silêncio imposto, sempre haverá uma voz que ousa cantar. Agora imagine isso com toda a intensidade. Raul Seixas, o homem que ousou desafiar o sistema com suas músicas e suas ideias, está algemado, com uma venda cobrindo os olhos e uma carapuça preta sufocando sua respiração. Ao ser arrastado para um porão frio e úmido, ele sente o cheiro forte de mofo, o toque gelado do limo nas paredes e o peso da morte rondando cada segundo. Por 3 dias, Raul foi submetido a choques elétricos nas partes mais sensíveis do corpo, socos que estalavam no silêncio e gritos de ordens que o dilaceravam por dentro. Essa tortura não era só para arrancar informações, era para destruir sua alma, para esmagar sua criatividade e fazer dele mais um cadáver em vida no Brasil da ditadura. Cada som de passos no corredor fazia seu coração acelerar. Não havia como saber se o próximo homem que entraria seria o bonzinho, que fingia compreensão para manipulá-lo, ou o carrasco que vinha para arrancar seu último fio de esperança. E mesmo assim, Raul resistiu. Mesmo na dor, ele não traiu seus princípios. Enquanto isso, o Brasil vibrava com as canções dele sem sequer imaginar o terror que se escondia nos bastidores. Guita explodia nas rádios e vendia centenas de milhares de cópias, mas o regime via aquilo como uma afronta, como se cada nota fosse uma arma carregada contra o poder.
E era exatamente isso. A música de Raul era uma arma. A ideia da sociedade alternativa, uma cidade independente, onde as pessoas poderiam viver livres das amarras sociais, era o maior pesadelo dos militares. Eles temiam que aquela semente plantada por Raul e Paulo Coelho germinasse na juventude brasileira e se transformasse numa revolução real. Por isso, não hesitaram em destruir o homem por trás da ideia. Mas eles cometeram um erro. Pensaram que a dor física seria capaz de calar a mente de um gênio. Pensaram que o medo apagaria a chama de um espírito livre. Não apagou. Raul saiu do Brasil carregando traumas profundos, mas também uma determinação inquebrável. E o que aconteceu depois é de uma ironia cruel. O mesmo regime que tentou destruí-lo, que o tratou como um inimigo perigoso, acabou ajoelhando-se diante de seu sucesso comercial. Um ano depois, um representante do consulado brasileiro bateu à porta de Raul em Nova York e disse com um cinismo gelado: "O Brasil chama você de volta. Você é patrimônio nacional e está vendendo discos." Aquela voz fria resumiu a hipocrisia de um sistema que só reconhecia o valor de um homem quando isso lhe era conveniente. Raul voltou ao país como um mito, mas dentro dele havia feridas que jamais cicatrizaram. Cada vez que ele subia no palco, carregava consigo o peso de ter enfrentado o pior lado do ser humano. E ainda assim, escolheu cantar, escolheu gritar, escolheu fazer do rock um hino de resistência. O que poucos percebem é que cada acorde de sociedade alternativa não é apenas música, é um manifesto. É o eco de um homem que sobreviveu ao inferno e voltou para mostrar ao mundo que a liberdade não pode ser sufocada, mesmo sob as mais pesadas botas da opressão. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Agora imagine o seguinte: um artista que só queria espalhar ideias de liberdade, sendo tratado como o maior inimigo do país. Raul Seixas foi arrancado do conforto de sua vida, jogado em um buraco escuro, úmido, com as mãos atadas e uma venda nos olhos. Nos corredores daquele porão subterrâneo, o som dos passos ecoava como uma sentença de morte. A cada abertura de porta, o terror aumentava. O bonzinho entrava tentando manipular com falsas promessas, enquanto o carrasco vinha logo depois com socos e choques elétricos nos lugares mais cruéis. Era uma tortura calculada para não apenas ferir o corpo, mas dilacerar a mente, para que Raul nunca mais ousasse falar sobre liberdade. E mesmo assim, no auge da dor e do medo, ele não entregou seus ideais. Ele não denunciou amigos, ele não traiu sua arte, porque para Raul Seixas, viver sem liberdade era pior que a morte. Enquanto ele sofria calado, o Brasil inteiro cantarolava Sociedade Alternativa, sem saber que aquela música estava proibida, sem saber que seu autor estava sendo massacrado nos porões da ditadura. Os militares tinham pavor do que Raul representava. Eles sabiam que uma ideia pode ser mais perigosa que qualquer arma. Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Esse era o lema da sociedade que ele queria criar. Uma comunidade livre, longe das amarras do sistema. E isso era visto como uma ameaça direta ao poder. Mas os algozes cometeram um erro. Pensaram que poderiam calar o gênio com dor e medo. Pensaram que Raul seria apenas mais um nome riscado da história, como tantos outros que foram apagados. O que eles não sabiam é que estavam diante de um espírito indomável, de um homem cuja voz ecoaria por gerações. Quando Raul foi exilado para Nova York, parecia o fim. Mas o destino tinha outros planos. Guita estourou nas rádios, vendeu mais de 600 mil cópias e fez o Brasil inteiro se curvar ao talento de Raul Seixas. Foi então que, num ato cínico, um diplomata bateu na porta dele e disse: "O Brasil chama você de volta. Você é patrimônio nacional e está vendendo disco." O mesmo país que tentou destruí-lo agora implorava por sua presença. E quando Raul voltou, ele não era mais apenas um cantor, era um sobrevivente. Um homem que desafiou o regime mais opressor da nossa história e venceu. Agora, eu pergunto a você que está ouvindo: e se Raul tivesse cedido? E se o medo tivesse calado sua voz? Talvez hoje o Brasil não tivesse conhecido um dos maiores símbolos de liberdade e resistência da música. Cada vez que você escuta Sociedade Alternativa, lembre-se, aquela não é apenas uma música.
é um grito. Um grito que sobreviveu à tortura, ao exílio e à censura. Raul Seixas provou que podem até prender um homem, podem até machucar um corpo, mas jamais vão conseguir aprisionar uma ideia. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.